Olá, meninos e meninas! Aqui é o professor Denis da Help Engenharia e hoje eu estou trazendo para vocês a tabela de derivadas, a famosa tabela de derivadas. Hoje a gente vai falar um pouquinho como surgiu essa tabela, de onde que vem isso, né? Que tem gente que fala, pô, eu tenho que decorar, mas como que é? Isso aí surgiu do nada, tal. Então, vamos lá. Imagina a seguinte situação. O camarada estava sossegado, tranquilão, no pé da macieira lá, sem Facebook, sem WhatsApp. Então o cara era feliz, de boa, estava tranquilão lá e resolveu fazer uma derivada pela definição. Ele pegou e derivou a função f de x igual a x ao quadrado. Quando ele aplicou na fórmula da derivada pela definição, o que aconteceu? Ele descobriu que o 2 tombou, o x manteve e acabou tirando 1 do expoente aqui. Então, onde era 2, ficou 2 menos 1. E aí resultou em 2x a primeira. Eu não sou obrigado a colocar 1 aqui. Falou, pô, legal. Vou derivar agora x ao cubo. Pegou a função, então essa aqui é a derivada dessa função. Ele pegou aqui a função x à terceira, derivou pela definição, que o símbolo da derivada de outra forma, tombou o 3, no final, né? Resultou que tombou o 3, o x se manteve, e tirou 1 do expoente aqui. Ficou 3 menos 1. Então, resultou em 3x ao quadrado. Falou, poxa, bacana, né, meu? Parece que tem um padrão. Eu tombo, mantenho o x e tiro 1 do expoente. Tombo, mantenho o x, tiro 1 do expoente. Vou fazer de novo com x à quarta. Ele foi lá, aplicou o limite dessa função. E na hora que ele aplicou, olha só o que aconteceu. O 4 apareceu aqui, o x se manteve e tirou 1 do expoente. Ficou 4x a terceira. Tombo o 4, mantém o x e tira 1 do expoente. Então, como o camarada tinha tempo, ele fez isso com a função x e descobriu que, com a função x elevado a alguma coisa, ele descobriu que tinha um determinado padrão. Né? Que padrão era esse? Toda vez que eu tenho uma função de x elevado a alguma coisa, vou pôr aqui, ó. A derivada desta função é x, é alguma coisa, né? Tomba esse alguma coisa, mantém o x, alguma coisa menos 1. Isso aqui é um n, tá? Então, ó, toda vez que eu tenho x elevado a alguma coisa, eu tombo essa alguma coisa, mantenho o x e tiro 1 do expoente. Agora você imagina, se o camarada tivesse que derivar x à quinta, tem que aplicar essa fórmula. X à sexta, tem que aplicar essa fórmula. X à sétima, tem que aplicar essa fórmula. Ia ser uma tortura. Porque demora um tantão para eu fazer isso aqui. Né? Resolver esse limite. Por isso, o camarada, quando ele estava no pé da macieira lá de boa, ele falou, pô, vou criar uma tabela. Eu vou pegar as principais funções, vou colocar nesta fórmula, e aí eu gero uma tabela. Ele pegou a função seno, colocou naquela fórmula e descobriu que a derivada ia ser cosseno. Pegou a função cosseno, colocou naquela fórmula e descobriu que a derivada ia ser menos seno. Colocou tangente, colocou exponencial, colocou ln, colocou constante, ele colocou n funções naquela fórmula e foi descobrindo as suas derivadas. E aí se criou a tabela de derivadas. Então a tabela de derivadas ela não surge do nada. A tabela de derivadas
vem daqui, desta fórmula, da definição. Alguém teve que colocar aqui para conseguir chegar na tabela de derivadas. Teve que colocar cada funçãozinha nessa fórmula para conseguir chegar na tabela de derivadas. Então, quando você pegar uma tabela daquela, não vai mais pensar que surgiu do nada. Surgiu daqui. Ah, mas eu vou ter que decorar. Você não quer decorar? Não tem problema. Toda vez que você precisar derivar alguma coisa, aplique esse limite. Tenho certeza, mas absoluta certeza que é mais fácil você decorar. Absoluta. Você pode fazer, né, colocar as funções para você treinar limites, treinar derivadas pela definição, mas no final das contas, quando você for derivar, você vai ter que estar utilizando aquela tabela, tá? Porque é muito mais fácil do que eu ter que utilizar isso aqui o tempo todo. Tá bom? Então, a tabela de derivadas ela vem dali, né? Dessa fórmula, tá? Então, o camarada pegou a função x elevado a alguma coisa, chegou nessa conclusão e pegou várias outras funções e foi colocando na tabela. Então, pessoal, eu vou colocar aqui as principais funções da tabela de derivadas. Ó. Então, o camarada pegou a função f de x igual a x elevado a alguma coisa e descobriu que a derivada desta função era tombo alguma coisa, mantém o x alguma coisa menos 1. Que coisa é essa aqui? Ó? Pode ser 1, 2, 3, é qualquer número, tá? Meio, 1/3, desde que seja um número, não tem problema nenhum, tá bom? Então, essa é a derivada de x elevado a alguma coisa. Ele pegou a função seno, colocou lá na fórmula de derivadas pela definição, seno de x, e descobriu que a derivada desta função é cosseno de x. Pegou a função cosseno de x, colocou na fórmula e descobriu que a derivada é menos seno de x. Pegou a função tangente de x e descobriu que a derivada é secante ao quadrado de x. Pegou a função constante. Constante, o que é constante? É tudo que não tem x. 3, 10, 5, pi. Pi é um número, né? Então, constante é um número. Qualquer coisa que não tenha x. O número e, o número 100, o número 1000. Tudo que não tiver x, porque a gente está falando da variável x, né? Se fosse outra variável, tudo que não tiver a variável, né? Fica mais claro. Tudo que não tiver a variável que a gente está trabalhando é uma constante, tá? Então, 10, 5, 1000, e, pi, tá? Eu não falei e elevado a x. Nota que eu não falei e elevado a x, eu falei e, porque e é um número, e elevado a x é uma função de x, tá? Então, a função k é uma constante qualquer, para representar um número qualquer. A derivada desta função vai ser 0. Ele colocou lá na fórmula de derivadas pela definição e descobriu que qualquer constante que ele colocasse, a derivada ia ser 0. E a função ln de x, ele descobriu que a derivada era 1 sobre x. Tudo isso aqui, tá faltando uma, tá faltando aqui, ó, perdão, tá faltando a função f de x igual e elevado a x. A derivada dessa função é o próprio e elevado a x. Derivada de e elevado a x é e elevado a x. Tudo isso aqui não surgiu do nada. Tudo isso aqui surgiu da derivada pela definição, tá? Essa tabela é o mínimo que nós temos que saber de cabeça. É o mínimo que você, estudante que está aprendendo derivadas, tem que ter decorado na sua cabeça. Ah, mas o meu professor dá a tabela na prova. Grande bosta. Isso é um perigo, você ter esse pensamento.
Por quê? Porque o professor desse semestre pode não ser o professor do próximo semestre. E o professor do próximo semestre pode não te dar a tabela de derivadas. Além disso, tem várias outras matérias que você vai ter que saber derivadas. E os professores dessas matérias podem exigir que você tenha essa tabela de cabeça. Mas, professor, são muitas derivadas. São mesmo. Isso aqui, como eu disse, é o mínimo. Eu poderia ter colocado para você aqui derivada de secante, derivada de cossecante, derivada de arquitangente, de arquisseno. Poderia ter colocado aqui várias outras derivadas. Eu coloquei o mínimo que um estudante tem que ter de cabeça. Se o seu professor dá nos exercícios dele derivadas além dessa, secante, cossecante, arquitangente, decore essas derivadas também. Tá? Infelizmente não tem outra opção, você vai ter que decorar. E é só com a prática, você vai ter que treinar. O próximo vídeo que eu vou estar colocando para vocês aí, vai ser um vídeo só para vocês decorarem essa tabelinha, tá bom? É um vídeo para vocês decorarem essa tabela, tá? Então, não se prenda aí na necessidade de utilizar a tabela. Tem que ser independente. O começo é difícil, porque você está iniciando, você não vai decorar tudo de cara, tá? Mas começa a treinar, que aos pouquinhos você vai estar com tudo isso gravado. De tanto você fazer, vai estar incorporado dentro de você, tá? Não vai ter jeito. Isso aí é uma coisa que, se você está aprendendo derivada, pode ter certeza que até o final do seu curso você vai utilizar isso aqui. Tá? Então, de tanto você fazer, vai ficar fácil. Vai ser como multiplicação para você isso aqui. Tá bom? Então tá aí a explicação para vocês de onde vem a tabela das derivadas. É muito importante vocês terem isso. Assista o nosso próximo vídeo aí para vocês decorarem a tabela, tá bom? E aí a gente vai praticar todas essas derivadas aí ao longo dos próximos vídeos. Espero que você tenha gostado dessa aula. Peço para que você se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, entre aí na nossa página no Facebook, Help Engenharia Aulas, tá? No Facebook, compartilhe com seus colegas e até o próximo vídeo com muita mais matemática. Um grande abraço!